noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao primeiro e provavelmente último episódio do Pêndulo Cast, o podcast mais precoce do Brasil. Em um episódio, a gente já está satisfeito. Bom, hoje o nosso tema vai ser patrimônio, memória e representatividade, um debate sobre intervenções e derrubadas em monumentos históricos. Eu sou o Leonardo Andreucci, graduando em História e futuro BBB. Também temos na mesa a Thaís, vai que é a sua. Oi, gente, eu sou a Thaís, também sou graduanda em História, e é isso mesmo. E o Carminati, o Arthur Carminati. Boa noite, eu sou o Arthur e não preparei nenhuma frase motivacional para agora. Eu vou dar uma aulinha de coaching para você no próximo episódio, se tiver, você vai ter. Bom, como eu tinha dito anteriormente, pessoal, o nosso tema hoje vai ser patrimônio, memória e representatividade. E a gente vai fazer um debate sobre intervenções e derrubadas. Mas quais intervenções e quais derrubadas vão ser? Bom, a gente pegou algumas notícias dos anos de 2020 sobre essas intervenções que tiveram início, principalmente ganharam mídia, após os protestos do movimento Black Lives Matter, que eram protestos contra a violência policial que foi representada no assassinato de um afro-americano, o George Floyd, nos Estados Unidos, né? E com o tempo, essa indignação popular levaram até algumas figuras, alguns monumentos representativos de uma memória que a população decidiu discutir. E a partir disso, houve algumas derrubadas. Por exemplo, uma estátua do Colombo, do Cristóvão Colombo, lá nos Estados Unidos, a derrubada de um ícone escravista na Inglaterra. E além desses casos internacionais, a gente também vai discutir bastante sobre os casos aqui em São Paulo, das intervenções que não é de agora que tem, né? Tem intervenções de 2013, uma muito famosa, da sociedade civil protestando contra algumas figuras que são homenageadas, principalmente os bandeirantes. Que, por exemplo, o Monumento às Bandeiras, no Parque do Ibirapuera, já sofreu algumas intervenções, e mais atualmente 2 estátuas, a do Borba Gato e do Bartolomeu, que também é conhecido como Anhanguera, que depois eu vou comentar mais sobre isso. Bom, mas para soltar a bola para a gente fazer nosso debate, eu vou colocar a primeira questão para a gente conversar. Por que aqueles monumentos estão ali? Qual a intenção daqueles monumentos? O que você acha, Thaís? Beleza. Bom, os monumentos, eles existem, assim, em primeiro lugar, né, para preservar uma memória e a ação de um povo em determinado momento histórico. Então, eles podem representar um grupo, eles podem representar um fato, eles podem representar também um modo de fazer. A gente tem que pensar que para que um monumento exista, é necessário que um grupo de pessoas se sinta representado e também que manifeste a vontade de monumentar ele, né? Mas, pensando nisso, por exemplo, a gente pode pensar no começo da Revolução Francesa e na criação dos Estados-nações, que eu vi uma necessidade gigantesca de criar uma identidade do povo, uma identidade da nação. Então, se usava os monumentos para criar a imagem que queria desses países, né? E, por exemplo, aqui no Brasil, quando tem o IHGB, eles querem criar uma história do Brasil muito bem cronológica, muito bem delimitada, escolhendo ou não os pontos que iriam ser representados. Isso pode ser feito tanto na escrita da história como também na criação dos monumentos. Bom, então, e aí nesse sentido a gente pode pensar muito na representatividade, que o patrimônio, os monumentos, é um grupo de pessoas que criam. E, majoritariamente, é um grupo que está no poder, né, que está nos meios políticos e tal, e econômicos também. Então, assim, há uma falta muito grande de representatividade dentro dos patrimônios, até porque qualquer um pode se criar um patrimônio, mas a ordem burocrática que tem no meio disso, e a aceitação e o debate que tem em torno de monumento e
patrimonialização é muito escasso, assim. Então, a gente representa muito mais grandes feitos e grandes heróis do que, por exemplo, a população trabalhadora, mulheres, negros, indígenas, por exemplo. Agora eu passo a bola para o Arthur. A noção que eu tenho do porquê o patrimônio está ali, por que o patrimônio existe, por que ele está onde ele está, é justamente o patrimônio, ele é uma possível fronteira entre o passado e o presente. E ele é possível porque ele precisa ter uma memória atribuída. Não tem como você restabelecer essa continuidade entre o passado e o presente, essa ilusão entre passado e presente que o patrimônio traz, se você não pensar nas formas de culturalização do tempo, né? E o patrimônio, a gente tem que ter a noção de que o patrimônio, especificamente, ele não é o passado, né? Eu posso criar um patrimônio. Isso é importante também ter a noção, porque pode ser um patrimônio representando uma figura extremamente antiga, no sentido temporal, mas que foi criada ontem, ou sei lá, o ano passado. Então a gente precisa também ter essa noção de patrimônio para poder entender por que ele está ali, para entender por que ele existe. Eu acho que a gente tem que certificar, né, essa identidade e afirmar o valor além da celebração, porque o patrimônio ele não só celebra, ele está ali também para confrontar e para incomodar. Eu acredito que essa é uma das coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente vê um patrimônio, desde que ele está ali na rua, na praça, e desde quando ele é discutido para saber quais figuras a gente deve criar para estampar e para a gente se identificar nos lugares. Certo. Eu concordo com alguns pontos e discordo de outros. Para mim, o monumento está ali por um objetivo bem claro. Ele quer guardar uma memória, porque obviamente memória é poder. Se uma pessoa não tem memória, ela não consegue, é muito difícil para ela viver. Tipo, a memória individual. Para uma sociedade é a mesma coisa. E se um grupo controla a memória, ele controla aquela sociedade, certo? Então, aqueles monumentos estão ali para lembrar o passado e mostrar um caminho a ser construído a partir dessas memórias. E esses monumentos aos bandeirantes têm um significado bem claro de eles serem o símbolo do que é ser paulista. Porque, historicamente, né, os bandeirantes foram constituídos como aventureiros, desbravadores. E o estado de São Paulo usou muito isso como uma propaganda, como um estado aventureiro, desbravador, pioneiro. Só que eles homenageiam essas pessoas sem colocar em pauta o sentido deles como assassinos de indígenas, capturando indígenas, escravizando e tudo mais. Então, o intuito deles é esse, de colocarem uma memória de uma representação que eles desejam sobre o passado e sobre o futuro, sobre quem eles são. Porque o patrimônio que esses monumentos são, né, são um patrimônio cultural, ele é construído socialmente, como o Arthur disse. Porém, normalmente é o poder público, o Estado que define isso. Então, o Estado afasta a sociedade civil e coloca o que ele acredita. Então, eu acredito que o significado desses monumentos é bem esse, é a construção de uma memória. E uma coisa legal de pensar também é que essa visão que a gente tem, que fez a construção desses patrimônios, é uma visão muito positivista da história, né? Porque história, memória e patrimônio são coisas indissociáveis. Quando você pensa em patrimônio, não tem como você não pensar em história e memória. E, tipo, o patrimônio é uma coisa, pelo menos em seus primórdios, uma coisa muito positivista nesse sentido. De que, por exemplo, os monumentos que sentiram essa intervenção ou foram derrubados nos casos internacionais são monumentos de grandes figuras, não é qualquer pessoa. Tem um significado por trás nisso também. É uma história pensada neste sentido, no sentido das grandes figuras. Certo. Com toda essa historicidade dos bandeirantes em mente,
Uma questão que fica, porque essas intervenções, principalmente as paulistas, que vêm desde 2013, já teve algumas, são de revoltas populares em relação a esses símbolos. E essas revoltas são realmente significativas? Tem um ponto de, tipo, pô, tá correto essa intervenção. Intervir e derrubar é algo justo? Vocês acreditam que é justo tudo isso? A sociedade fazer isso? O que você acha, Carminati? Eu acho que é uma questão muito ampla, não dá pra gente falar, não queria ficar em cima do muro, mas enfim, não dá pra gente apontar para um lado com muita certeza, mas eu vou tentar não ficar tão assim, sem ter um lado. Para mim, eu acredito que o menos interessante a acontecer é justamente a intervenção no seu ato de destruição, né? Nesse sentido. É uma sugestão que eu dou, seria oferecer um monumento ao lado, no caso que ofereça uma contranarrativa, não sei, mas é uma sugestão. Eu acho que o menos interessante é justamente isso, é você apagar a história da memória, que deve ser preservada. Por isso que eu sugiro uma reflexão não sobre as motivações, né? Essas motivações são legítimas, mas talvez os métodos dessas intervenções. Porque é necessário que a gente compreenda o passado, a memória coletiva, né, no caso, e não pode ser... Essa compreensão do passado não pode ser exclusiva só do historiador, só do profissional da história. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa, então, re-relacionar os monumentos no espaço público, porque é muito comum a gente não vai encontrar pessoas na rua que saibam a representatividade de todos os bustos que tem espalhado pela cidade. Então, a gente precisa primeiro ressignificar essas personalidades, essa história, e a partir disso a gente entender o contexto em que ela foi posta ali, e não necessariamente a gente apagar, porque se a gente apagar isso, a gente não vai ter nem esse tipo de reflexão, a gente não vai ter nem esse tipo de indignação, deixando claro que eu acredito na motivação, isso não tenho dúvidas, porém eu acho que, do ponto de vista, a gente tem que pensar e refletir mais sobre esses métodos de intervenções. Certo. E você, Thaís, o que você tem a nos dizer? Eu acho que eu parto de um pressuposto assim, de que a gente não vive num contexto ideal, sabe? Caso a gente vivesse nesse contexto ideal e tivesse, por exemplo, uma política pública justa, eu acho que ressignificar é a melhor forma da gente ter uma visão crítica e pensarmos sobre o que esses patrimônios representam, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse uma política pública que desse uma importância como é merecida para os patrimônios, se houvesse na própria educação, além de se ensinar sobre os patrimônios, sobre a outra face que eles representam, e por exemplo, que ressignificar um patrimônio também não seja considerado um ato de vandalismo. Porém, a gente não vive nesse mundo ideal. Então, eu acho que em determinadas situações, acaba que se enfrenta uma situação extrema e a derrubada ela se faz mais sentido no momento do que ressignificar e tentar apresentar uma visão crítica desses monumentos. Certo, são duas opiniões um tanto quanto divergentes, né? E eu partilho de ambas, sinceramente. Eu acredito que tudo na vida tem que ter um contexto. E essas intervenções ou derrubadas também tem que ter. Porque não adianta você derrubar e tentar apagar aquilo da memória, porque isso também pode ser positivo para quem tem o poder da memória, porque ao invés de você mostrar, nossa, olha isso, tipo, em vez de ter um monumento vangloriando ou falar, não, isso daí tá errado, se você apaga aquilo da memória, é muito perigoso se esquecer. O esquecimento é perigoso na sociedade. Se você esquece algo, você tá no escuro, você não tem para onde ir. Só que a intervenção tem uma ressignificação, como o Arthur disse, também não nos leva a nada, muitas vezes. Tipo, o exemplo da intervenção no Monumento aos Bandeiras, lá no Parque de Ibirapuera.
ele foi visto como um ato de vandalismo. Tipo, não, aquilo é patrimônio, não pode se tocar. Só que não faz sentido algum, porque o patrimônio em si é uma prática social, é a sociedade que constrói o patrimônio. Então ela tem o direito de intervir nele. E com isso, com essa vandalização, com essa marginalização deste movimento, a ressignificação nunca vai acontecer. E ao mesmo tempo, as derrubadas que poderiam ser ruins, elas podem ganhar elas ganharam, na minha concepção, uma característica positiva, pois elas trouxeram o holofote da mídia e da sociedade em geral sobre isso, sobre essas figuras, sobre esse patrimônio, que é o patrimônio dos que existem assim, das características, o mais antigo e mais antiquado, né? Que é o patrimônio material em si. E trouxe toda essa discussão. Então eu acredito que os dois lados estão corretos, né? A derrubada pode ser positiva, a intervenção pode ser positiva, mas ao mesmo tempo elas podem ser negativas. Alguém tem mais algum comentário, pessoal? Eu acho que é isso mesmo, por enquanto. Eu queria falar que eu concordo com o ponto que você disse sobre que tudo tem o seu momento. Então eu acho que é inevitável que existam momentos em que monumentos de fato sejam derrubados e que não tenha muito o que se fazer, mas também ainda afirmo que é o menos interessante em relação ao que eu entendo como a história da memória, é o que ela deve ser preservada. Eu falei que não ia ficar muito em cima do muro, enfim, acabei ficando bastante. Mas enfim, é isso. Sim, mas daí a gente pode trazer pontos positivos e pontos negativos e ficar aqui até amanhã nessa discussão, né? Só que eu acho que o ponto central que fica, que eu acredito, é que essa discussão deve ser feita, porque esses monumentos dizem muito sobre o que nossa sociedade foi, quis ser, né? E o que ela é e o que queremos que ela seja. Então, é muito importante. Bom, pessoal, a discussão não acabou, obviamente, o debate, né? Só que o nosso podcast hoje vai ficar por aqui. E agora vamos para as considerações finais, né, da mesa. O que você acha, Thaís? É isso, galera. Eu acho que é um debate muito amplo, assim, e que a gente tem que pensar nisso cotidianamente, até porque é algo que, como o Léo disse, reflete muito o que a gente foi, o que a gente quer ser e o que a gente é. Então, é importante demais pensar nisso e reivindicar as coisas que a gente acha justas. Bom, é isso aí, Thaís. E você, Carminati, quais suas considerações finais na noite de hoje? Bom, eu concordo aí com os colegas, acho que é um debate muito amplo, espero que ele não termine por aqui e também espero que tenha ajudado aí o pessoal a ter um pouco de conteúdo aí para poder refletir também e levar essa reflexão adiante. Bom, é isso, pessoal. A história nunca tem fim, esse debate também provavelmente não, porque todos os pontos estão corretos e todos estão errados, a gente não tem uma resposta certa para vocês. E se vocês um dia conseguirem, mandem pra gente que a gente vai ficar muito feliz. É isso aí, pessoal. Valeu, boa noite. Até a próxima ou não. Valeu, boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.